Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Marcos Braz abre o jogo e detalha a data de despedida de Gabigol no Flamengo. Flamengo recebe boa notícia sobre Hugo Souza e vê Corinthians desesperado pelo goleiro. Lateral de seleção aceita reduzir salário para jogar no Flamengo e esnoba rival carioca. Flamengo tem negócio fechado de 1,9 bilhão de reais para o seu estádio. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito boa tarde. O Gabigol mais uma vez foi a ausência do Flamengo no Brasileirão. Após dizer na festa do título do Mengão que não renovaria o seu contrato com o clube, que vai até o dia 31 de dezembro, ele foi afastado das últimas partidas do Flamengo nesse Brasileirão. O Gabigol está insatisfeito, gostaria de voltar a jogar pelo Flamengo nessas rodadas finais. Mas a diretoria optou por afastá-lo. E o Marcos Braz, na zona mista da Arena Pantanal, revelou o motivo pelo qual afastou o Gabigol dos últimos jogos. Na visão do dirigente, o Gabigol aprontou em 2 episódios dentro do vestiário do Flamengo, que fez com que todos ali ficassem bastante chateados dentro do clube. A gente não precisa externar nem qualificar o que aconteceu. O que eu posso falar é que a gente está há 6 anos na vice-presidência de futebol e sempre administrando não só situações do Gabriel, mas de outros jogadores também. A gente sempre fez com a mesma métrica. Quando a gente achava que o clube deveria se posicionar, a gente chegou e sempre fez isso de maneira pontual, avaliou lá o Marcos Braz, que continuou. Aspas, o que o Flamengo fez nada tem a ver com o que ele falou. Agora vou deixar claro que foi dentro do vestiário, vai ficar no vestiário. Mas 1 ou 2 fatos eu presenciei. Entendemos que precisaria ter um ajuste e isso foi feito com o Gabriel saindo dos jogos contra o Atlético Mineiro e o Cuiabá, afirmou o Braz, que por fim afirmou também aos jornalistas que o Gabigol voltará a jogar já contra o Fortaleza. Ele vai voltar normalmente a partir do próximo jogo contra o Fortaleza e vai cumprir normalmente o seu contrato até o final, como fez até agora com muita tranquilidade, e o Flamengo também, explicou Marcos Braz, que continua a falar sobre a festa que o Flamengo planeja fazer para o atacante. Aspas, essa celebração deveria ser feita no Rio de Janeiro. É como o jogador quer, como a gente quer, e eu acho que é importante a gente falar do que foi passagem do Gabriel aqui. O Gabriel foi importantíssimo, os títulos foram mais importantes ainda, conquistados por ele, pelo elenco que lhe ajudou. E no final, é isso que vai contar, é uma história de Cinderela, de final feliz, essa que é a verdade, eu não tenho que lamentar, é a vida que segue. Boa sorte para ele, destacou o Braz. O Braz também teve uma conversa com o Gabigol nos últimos dias para lavar a roupa suja. A relação melhorou bastante, mas foi insuficiente para que o camisa 99 renovasse com o Flamengo por mais uma temporada. O diretor até confirmou em entrevista para o GE que pensou em estender o vínculo do jogador, mas que mudou de ideia depois da entrevista que ele deu após o título da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Eu tinha esperança de ajustar, sabia como era complexo, sabia o que as partes deveriam ceder. Isso não foi possível, mas eu fiquei no meio desse processo tentando equacionar o problema. Acho que aquele momento era um momento de título, um título importantíssimo de nível nacional contra um adversário histórico nosso. Mas a gente não pode controlar isso, nem ficar chateado ou fora do controle por causa disso. O jogador entendeu que deveria se pronunciar naquele momento e vida que segue. Nessa mesma entrevista, ele falou sobre o jogo de despedida que vai fazer para o Gabigol, que possivelmente será aqui no Maracanã contra o Vitória da Bahia, em jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ao mesmo tempo em que monitora o mercado e tem as suas prioridades, a diretoria do clube vem negociando a venda de jogadores que estão fora dos planos para 2025 e vem também acompanhando de perto a dificuldade que o Corinthians vem enfrentando para comprar o goleiro Hugo Souza. Se o direito de compra do goleiro não for exercido até o próximo dia 30 de novembro, o Flamengo vai repatriá-lo e pode até mesmo negociá-lo com outro clube, obviamente com um valor bem maior. Dessa maneira, o Corinthians vem ficando desesperado para não perder o jogador, que atualmente é visto como uma peça fundamental na equipe, com atuações bastante consistentes. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo vê o desespero da diretoria do Corinthians para concretizar o negócio e acaba tendo tempo a seu favor, principalmente visando atrair novos interessados no mercado internacional na contratação do goleiro. É importante salientar que o Corinthians está impossibilitado de fazer novos negócios no mercado da bola, principalmente com a venda e compra de jogadores, por ter tomado um transfer ban da FIFA, porque não pagou a dívida com o zagueiro Balbuena, que é de 8 milhões de reais, e corre contra o tempo para conseguir dinheiro para liquidar essa pendência e exercer o seu direito de compra no Hugo Neneca, que é de 800 mil euros, aproximadamente 5 milhões de reais, por 60% do passe do jogador. O Carlos Alcaraz chegou ao Flamengo como o jogador mais caro da história do clube. Assim, a nação depositou grandes expectativas no meia. No entanto, o jogador tem passado por um período em baixa. Nessa quarta-feira, ele começou como titular, mas foi substituído pelo Guilherme, autor do primeiro gol do Flamengo contra o Cuiabá na vitória de 2-1. Após o jogo, o argentino utilizou as suas redes sociais para enviar uma mensagem à nação. Aspas, levantar-se e tentar novamente é parte do processo, fecha aspas, disse lá o Carlos Alcaraz no seu Instagram. Além da frase motivacional, o meia argentino também publicou a imagem de um atleta treinando e buscando a redenção. Com isso, a atitude do camisa 37 logo ganhou a repercussão entre os torcedores rubro-negros. O Flamengo derrotou o Cuiabá de virada ontem por 2-1 pela 34ª rodada do Brasileiro e com essa vitória alcançou a marca de 8 jogos seguidos sem perder. Dessa forma, o mais querido está a uma partida de igualar a melhor sequência invicta da temporada desde junho. A última derrota do Flamengo foi no dia 17 de outubro, em um 2-0 para o Fluminense. Desde então, são 5 vitórias e 3 empates. Porém, a maior sequência invicta da temporada desde junho foi entre 11 de maio e 23 do mês seguinte, quando o Mengão ficou 9 jogos sem perder. Naquela ocasião, foram vitórias contra o Corinthians, o Bolívar da Bolívia, o Amazonas, Milionários da Colômbia, Vasco, Grêmio, Bahia e o Fluminense, e um empate com o Atlético Paranaense. Nesse ínterim, além da equipe matogrossense, o rubro-negro triunfou diante do Juventude, Atlético Mineiro 2 vezes e Cruzeiro. Além disso, somou 3 empates contra Corinthians, Internacional e o próprio Atlético Mineiro. Vale ressaltar que, no período, o Mengão foi campeão da Copa do Brasil. Em busca de aumentar a invencibilidade nessa temporada de 2024, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, dia 20 de novembro, para enfrentar o Fortaleza. A partida vai acontecer às 20 horas, horário de Brasília, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão. Hoje o elenco recebeu folga e vai se reapresentar amanhã para dar início aos preparativos para esse jogo contra o Fortaleza. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, rapidinho, muito obrigado. O portal Rubro-Negro informou com exclusividade o custo total para a construção da Arena do Flamengo. Aspas, pausa para a informação em primeira mão exclusiva. O estádio do Flamengo
tem o seu custo de construção estimado em 1,93 bilhão de reais, disse um trecho da reportagem em seu perfil nas redes sociais. Ainda de acordo com a apuração do portal, a gestão do presidente Rodolfo Landim aposta tudo nos name rights, que correspondem, no projeto apresentado pelo mandatário, cerca de 41% do total do custo da obra. 110 dias após a aquisição do terreno do gasômetro, o Conselho Diretor do Flamengo entregou ao Conselho de Administração do clube o orçamento para a construção do seu tão sonhado estádio próprio. De acordo com o documento, a proposta orçamentária se baseia na premissa de que a construção do estádio vai ser realizada com recursos oriundos do próprio estádio ou de novas receitas, sem impactar o custeio do futebol profissional, dos esportes olímpicos e do clube social. O custo de construção do estádio foi separado em 3 grupos: a obra propriamente dita, o terreno e as despesas operacionais. Esses custos correspondem a 90% do custo estimado do total para o estádio do Mengão, que vai ter a capacidade de aproximadamente 75 mil torcedores. A soma dessas despesas dá um total de R$ 1,924.985 até 2029, ou seja, o custo total estimado pela gestão Landim para a construção do estádio é pouco menos de 2 bilhões. Isso equivale a um custo de R$ 25.670 por assento. O lateral direito Danilo, da Juventus, da Itália e da seleção brasileira, está na mira do Manchester United, mas pode ter o Brasil como destino em 2025. Aos 33 anos de idade, o lateral, que também atua como zagueiro, tem contrato na Itália até junho de 2025. O Rubem Amorim vê Danilo com bons olhos como uma oportunidade de reforçar o Manchester United. O motivo pode ter relação com a polivalência do jogador. Na Inglaterra, ele teve uma passagem muito boa pelo Manchester City. O Flamengo, por sua vez, está interessado e, segundo informações do site Bola Vive Brasil, o lateral já topa diminuir o seu salário para jogar no Mengão em 2025, a exemplo do que fez o seu ex-companheiro de Juventus, o Alex Sandro. No entanto, como o Flamengo passa por eleições, um acordo ainda depende de alguns fatores. Os valores ainda não foram divulgados. Na Juventus da Itália, por temporada, o salário do Danilo é de aproximadamente 5,1 milhões de euros. Com bastante poder financeiro, o Flamengo já teria condições de arcar com os atuais vencimentos do defensor, caso opte por contratá-lo após as eleições que vão acontecer no dia 9 de dezembro. No Brasil, o Flamengo não é o único clube que olha com atenção para o lateral da seleção brasileira. O Vasco da Gama, maior rival carioca, está interessado também e, segundo fontes, em negociações oficiais com o jogador, já tentou contratá-lo. Mas, por sua vez, o Danilo dá prioridade ao Flamengo e ao Santos, caso volte mesmo ao Brasil. No Peixe, ele viveu grande fase antes de deixar o país para ser campeão na elite do futebol europeu, pelo Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus da Itália. Vestindo as cores da velha senhora desde 2019, são ao todo incríveis 207 jogos, 7 gols marcados e 13 assistências dadas. Capitão, ele é capitão de 4 títulos. Já na Europa, são incríveis 16 troféus. O Flamengo também está interessado no substituto para o Gabigol, que está de saída para o Cruzeiro. Não há negociação nesse momento por nenhum jogador, mas há grandes rumores entre Mauro Icardi e Cúcio Hernández. Enquanto isso, o Rubem Amorim, que é o novo técnico do Manchester United, vindo do Sporting de Portugal, começa a pensar no futuro da sua nova equipe, solicitando grandes contratações para fortalecer o seu elenco. O garoto Lohan é um dos jogadores na mira do Manchester United. O jovem brasileiro já era alvo antes da chegada do Amorim. Ele é muito apreciado pelos ingleses e, por isso, o Rubem dá aval para a sua chegada à Inglaterra na próxima temporada. Aí eu te pergunto, você venderia o Lohan na próxima temporada? Coloca aí. Antes
Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para meus amigos e minhas amigas que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Francisco Gomes Caminha, de Floriano, no Piauí. Alô, meu amigo João Araújo Bastos, de Jussara, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, minha amiga Maria Senhora Vicente. Alô, flamenguistas de Araquaína, no Tocantins. Alô, meu amigo Rarim. Alô, seus filhos Jean e Bruno Henrique e Nicole. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Milton Calixto, lá da Fazenda do Rio Grande, no Paraná. Alô, meu amigo Carlos André Passos. Alô, time Flamante Esperança Futebol Clube. Alô, grande presidente Avilmar. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Coutinho, de Capitão Poço Pará. Alô, amigo Hernani Souza. Alô, turma do Flamengo de Sorocaba, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Levi, de Ji-Paraná, em Rondônia. Alô, meu amigo Valdeci Almeida, de Águas Lindas, em Goiás. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Gabriel Soares Rasman. Alô, amigo Tito Arouche. Alô, sua amada Lia Antônia, de Fortaleza. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Marcos, de Soteco Viana, no Espírito Santo. Alô, seu pai Marcos. Alô, sua mãe Cristina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Luiz Farias. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sávio Luiz e Luiz Antônio. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Alô, meu querido amigo Peterson Lázaro Leal Paz, gente finíssima. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Edmilson Alves, de Itabela, na Bahia. Alô, meu amigo Roberto Luiz, de Itabuna, na Bahia também. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Otávio Bueno de Almeida, que ontem fez aniversário. Parabéns, Otávio. Muita saúde para você. Muitos anos de vida. Tudo de bom, meu querido. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa de hoje. Vamos crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!